A juventude costuma ser associada à inocência, mas alguns casos provam o contrário. Hoje vamos revelar a história dos assassinos em série mais jovens da história, crianças e adolescentes cujos crimes desafiam toda a lógica. Prepare-se para conhecer trajetórias sombrias onde a infância deu lugar ao terror. Começamos com Amarjit Sada. A história de Amarjit Sada é uma das mais perturbadoras e incomuns já registradas na criminologia mundial. Nascido em uma vila extremamente pobre chamada Musahar, no estado de Bihar, na Índia, Amarjit cresceu em um ambiente de extrema escassez, onde a sobrevivência diária era uma luta constante. Desde muito cedo, demonstrava um comportamento introspectivo e solitário, preferindo passar o tempo sozinho, explorando os arredores da vila e subindo em árvores, enquanto outras crianças se envolviam em brincadeiras comuns da infância. No entanto, por trás desse silêncio, algo sombrio parecia estar se desenvolvendo dentro dele. A trajetória que levaria Amarjit a ser conhecido como o autor de crimes mais jovem da história teve início de forma silenciosa e quase invisível. Quando sua tia conseguiu um emprego em outra cidade, confiou a ele o cuidado temporário de seus 2 filhos pequenos, o bebê e sua irmã mais nova. O que ninguém poderia imaginar é que, durante esse período aparentemente inocente, Amarjit daria os primeiros sinais claros de um comportamento extremamente preocupante. Inicialmente, ele demonstrava atitudes agressivas com o bebê, como apertões e tapas, reagindo com aparente prazer ao ver o pequeno chorar de dor. Com o tempo, essa agressividade se transformou em algo ainda mais alarmante. Ele passou a apertar o pescoço da criança, como se quisesse interromper sua respiração, testando os limites entre a dor e a vida. Após o desaparecimento do bebê, Amarjit simplesmente o enterrou em um campo coberto de grama e retornou para casa como se nada tivesse acontecido. O mais impressionante é que ele confessou o que havia feito à própria mãe, que, em choque, não soube como reagir. Seu pai, tomado pela raiva, decidiu castigá-lo fisicamente, mas, ao invés de denunciar o crime, os pais optaram por esconder a verdade. Inventaram uma desculpa para contar à tia, e o assunto foi tratado dentro da família, como se fosse apenas um segredo sombrio a ser guardado. Infelizmente, o comportamento de Amarjit só se agravou. A próxima vítima foi a própria irmã, um bebê de apenas 8 meses de idade. Em plena madrugada, enquanto seus pais dormiam, ele se aproximou da criança e a sufocou até a morte. Mais uma vez, o crime passou em silêncio dentro de casa. De acordo com relatos de um tio, alguns parentes já desconfiavam que Amarjit poderia estar envolvido em acontecimentos estranhos, mas a família escolheu encarar a situação como um problema doméstico que não deveria ser exposto para autoridades externas. Isso permitiu que ele continuasse agindo sem consequências legais, ao menos por um tempo. Foi somente após um terceiro episódio trágico que a verdade veio à tona. Em 2007, uma vizinha desesperada procurou ajuda após perceber que sua filha, de apenas 6 meses, havia desaparecido. A bebê havia sido deixada dormindo em uma escola primária, e quando a mãe retornou, não a encontrou. Durante as investigações, Amarjit acabou confessando que havia levado a criança para um local afastado, onde a estrangulou e a atingiu violentamente com um tijolo. Ele mesmo guiou os moradores até o local onde havia enterrado o corpo, demonstrando uma frieza que surpreendeu até os mais experientes da comunidade. Diante de sua confissão, a polícia o deteve e, durante o interrogatório, Amarjit admitiu também os 2 crimes anteriores, o assassinato do primo e da irmã. Apesar da gravidade dos atos, o comportamento dele durante os depoimentos foi inquietante. Mesmo diante dos relatos, mantinha um sorriso sutil no rosto, mas evitava falar muito. Especialistas em comportamento foram chamados para avaliar o menino e, após exames psiquiátricos, foi diagnosticado com distúrbios severos de conduta. A legislação indiana, no entanto, impede que crianças sejam encaminhadas ao sistema prisional comum. Por isso, Amarjit foi internado em uma instituição para menores, localizada na cidade de Munga, onde deveria permanecer até atingir a maioridade. Esse caso continua sendo estudado por profissionais da área jurídica, da psicologia e da sociologia, pois desafia os limites da compreensão sobre o que pode levar uma criança a cometer atos tão extremos em tão tenra idade. Como um ambiente de miséria, negligência emocional e ausência de limites pode alimentar comportamentos tão destrutivos? É uma pergunta que continua ecoando entre estudiosos e autoridades e que coloca em evidência a urgência de políticas públicas voltadas para a infância,
principalmente em regiões vulneráveis. Assim como o caso perturbador de Amarjit Sada chocou o mundo, ao revelar até onde a violência pode chegar mesmo em idades tão precoces, o próximo desta lista veio para mostrar que a combinação entre abandono emocional, problemas psicológicos e fácil acesso a armas pode ser devastadora. Brenda Spencer. Brenda Ann Spencer nasceu em 3 de abril de 1962, em San Diego, Califórnia. Seu nome, até hoje, é lembrado com pesar e inquietação por conta de um ataque que expôs de forma brutal falhas em temas cruciais como saúde mental juvenil e a acessibilidade a armamentos. Aos 16 anos, ela cometeu um crime que ficaria marcado para sempre na história dos Estados Unidos. Em uma manhã aparentemente comum, no dia 29 de janeiro de 1979, Brenda posicionou-se estrategicamente em uma janela de sua casa, localizada em frente à escola primária Grover Cleveland, e iniciou um tiroteio contra alunos e funcionários que chegavam para o início das aulas. Armada com um rifle semiautomático calibre .22 que havia ganhado de presente do próprio pai, um gesto que hoje é duramente criticado, Brenda abriu fogo de forma aleatória e sem qualquer remorso. Ela tirou a vida do diretor da escola, Burton Ragg, e do zelador Mike Sucher, além de ferir outras 9 pessoas, incluindo 8 crianças. A comunidade ficou completamente abalada, e o país inteiro começou a questionar como uma adolescente aparentemente comum pôde realizar algo tão cruel. O que mais chocou não foi apenas a ação em si, mas a frieza com que ela justificou seus atos. Quando foi interrogada sobre os motivos, sua resposta foi tão absurda quanto aterrorizante. "Eu não gosto de segundas-feiras. Isso anima o meu dia." Essa frase, dita com indiferença, virou manchete em jornais e foi eternizada até em músicas, tornando-se símbolo da banalização da violência. A busca por explicações levou à revelação de um histórico pessoal marcado por negligência, sinais de depressão, isolamento social e comportamento agressivo. Investigações posteriores mostraram que Brenda vivia em condições precárias com o pai, dormindo em um colchão no chão de uma casa sem estrutura adequada. Amigos e vizinhos relataram que ela demonstrava comportamentos perturbadores, como crueldade com animais e um fascínio crescente por armas. Em vez de receber apoio psicológico, ela acabou recebendo uma arma como presente, o que, segundo especialistas, foi o combustível para uma tragédia anunciada. Durante o julgamento, Spencer foi considerada responsável por seus atos e recebeu a sentença de 25 anos à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional. No entanto, até hoje, todos os pedidos de soltura foram negados. Ela permanece encarcerada, sendo o seu caso frequentemente revisitado como alerta sobre o impacto de falhas familiares e sociais em jovens em situação de risco. A tragédia provocada por Brenda Spencer não apenas destruiu vidas, mas também reacendeu debates fundamentais sobre a importância de detectar sinais de transtornos mentais ainda na infância, e principalmente sobre os riscos de armamentos acessíveis dentro de lares desestruturados. Seu caso é, até hoje, um dos mais emblemáticos quando o assunto é violência escolar, e serve como um triste lembrete das consequências de decisões negligentes, sejam elas dentro de casa ou nas políticas públicas. Assim como no caso de Brenda Spencer, uma adolescente que revelou toda a sua dor por trás do gatilho, o próximo caso expôs mais uma vez o que pode acontecer quando a infância é marcada por negligência, violência e ausência de suporte emocional. Só que dessa vez, o alvo não foi a escola, e sim o próprio pai, Derek e Alex King. Na noite de 26 de novembro de 2001, a pequena cidade de Cantonment, na Flórida, foi abalada por um crime tão brutal quanto inesperado. Derek King, de 13 anos, e seu irmão Alex, de apenas 12, assassinaram o próprio pai enquanto ele dormia. Munidos de um taco de beisebol de alumínio, eles o atacaram com violência até a morte, e logo em seguida, incendiaram a casa da família numa tentativa desesperada de apagar os vestígios do crime. O que poderia levar 2 crianças a cometerem tamanha atrocidade? A resposta, como se veria depois, era tão complexa quanto perturbadora. Os irmãos alegaram anos de abuso físico e psicológico por parte do pai, Terry Lee King, um homem de 40 anos que criava os filhos sozinho. Segundo os garotos, o ambiente dentro de casa era insuportável e marcado por medo constante. Mas essa não era a única peça do quebra-cabeça. Logo após o crime, um terceiro personagem entrou em cena, Ricky Chavis, um conhecido da família,
cuja relação com os meninos levantava suspeitas. Chaves ofereceu abrigo aos irmãos em seu trailer, limpou suas roupas manchadas de sangue e foi acusado de ter influenciado os garotos a cometerem o assassinato. Rick já era conhecido na região por sua proximidade incomum com adolescentes e crianças, o que imediatamente gerou desconfiança. Durante as investigações, surgiram indícios de que ele poderia ter se aproveitado da fragilidade emocional dos meninos para manipulá-los. No entanto, apesar das suspeitas, ele foi absolvido em julgamento, um desfecho que dividiu a opinião pública e deixou um rastro de dúvidas. A cena descoberta pelas autoridades era estarrecedora. Uma casa em chamas, o corpo do pai entre os escombros e 2 irmãos desaparecidos. Em poucos dias, Derek e Alex foram encontrados escondidos com Chaves. Durante os interrogatórios, seus depoimentos mudavam constantemente. Ora se culpavam mutuamente, ora alegavam que Chaves havia sido o mentor do crime. O tribunal se viu diante de um impasse. Os meninos haviam agido por conta própria ou haviam sido induzidos por um adulto manipulador. O caso ganhou repercussão nacional. De um lado, promotores os viam como assassinos conscientes e perigosos. Do outro, especialistas e defensores afirmavam que os irmãos eram, na verdade, vítimas de um sistema falho, que falhou em protegê-los do ambiente de abuso e da influência de adultos duvidosos. Inicialmente condenados por homicídio em 2º grau, os meninos conseguiram a anulação da sentença e mais tarde aceitaram um acordo. Derek foi condenado a 8 anos de prisão. Alex, a 7. Enquanto Chaves saía livre, os irmãos enfrentaram o sistema prisional ainda crianças, frágeis, famosos e marcados pelo peso do próprio crime. Sofreram ameaças, agressões e viveram sob constante vigilância. Cumpriram suas penas e, ao saírem, tentaram desaparecer da mídia e reconstruir suas vidas. Mas o passado sempre batia à porta. Livros e documentários surgiram tentando reconstituir o que realmente aconteceu naquela noite. Entre eles, A Perversão da Justiça propôs que os irmãos foram traídos por um sistema judicial apressado e que Rick Chaves teve um papel muito mais central do que as autoridades conseguiram provar. Hoje, o caso King é lembrado não só pela brutalidade, mas também pelas camadas de sofrimento infantil, negligência institucional e manipulação psicológica. Uma tragédia que, mesmo após mais de 2 décadas, ainda nos obriga a refletir. Até que ponto uma criança é responsável por seus atos quando o mundo inteiro falhou com ela? E se você está gostando do vídeo, quero convidar você a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. Continuamos com Eric Smith. Na manhã de um verão aparentemente comum, em 1993, a pequena cidade de Savona, no estado de Nova York, foi arrastada para o centro de uma tragédia inimaginável. Um garoto de apenas 13 anos, de rosto inocente, cabelos ruivos e óculos grandes, cometeria um dos crimes mais chocantes da história recente dos Estados Unidos. Seu nome era Eric Smith, e sua vítima, Derek Robb, tinha apenas 4 anos. Derek estava indo sozinho para o acampamento de verão comunitário, como fazia todos os dias. Mas naquela manhã, o destino colocou em seu caminho alguém que carregava uma fúria silenciosa. Eric o atraiu para uma área arborizada, afastada da trilha. Ali, o que se seguiu foi brutal, perturbador e totalmente desproporcional à idade de quem o cometeu. Derek foi espancado, estrangulado e humilhado. Quando o corpo foi encontrado, a cidade inteira entrou em estado de choque. Eric Smith rapidamente se tornou o principal suspeito. Seu comportamento estranho, somado à sua aparência marcante, cabelo vermelho vivo e óculos redondos, o destacavam entre os outros adolescentes. Dias depois, sem conseguir mais conter o peso do que havia feito, Eric confessou o crime à polícia. Sua frieza no depoimento chocou até mesmo os investigadores mais experientes. Mas o que poderia levar uma criança de 13 anos a cometer tamanha barbárie? Durante o julgamento, a defesa tentou pintar o retrato de um menino com dificuldades sociais severas, alvo constante de bullying na escola e emocionalmente perturbado. Eric teria transferido anos de humilhação para um ato de violência extrema. Em determinado momento, seu próprio avô revelou uma frase dita por Eric que calou a todos. "Eu vi aquele menino loirinho e queria machucá-lo." Apesar da pouca idade, Eric foi julgado como adulto, uma decisão polêmica que reacendeu debates profundos sobre a responsabilidade penal de menores. O tribunal entendeu que a crueldade do crime ultrapassava qualquer justificativa emocional ou psicológica. Em 1994,
Eric Smith foi condenado por homicídio em segundo grau e sentenciado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional. A cada tentativa de soltura, a mãe de Derek Robb comparecia às audiências, segurando uma foto do filho e implorando para que o assassino continuasse preso. Foram anos de negativas, até que em 2022, após cumprir 28 anos, Eric Smith foi libertado sob condicional. Ele tinha 42 anos de idade. Sua libertação dividiu opiniões. Para alguns, o sistema falhou com a família da vítima. Para outros, Smith era um exemplo do potencial de reabilitação. Uma criança que cresceu, pagou por seu crime e agora teria a chance de viver em liberdade. Mas a pergunta continua pairando no ar. Alguém que tirou uma vida de forma tão cruel, ainda tão jovem, pode realmente mudar? O caso de Eric Smith continua sendo estudado por criminologistas, psicólogos e especialistas em justiça juvenil. Ele revela o lado sombrio da infância, as consequências do abandono emocional e os limites entre punição e reabilitação. Acima de tudo, é um lembrete assustador de que, às vezes, o mal pode habitar até mesmo nos lugares mais improváveis e nas pessoas mais improváveis. Outro caso chocante foi o de Jamarion Lawhorn. Em agosto de 2014, o mundo foi chocado por um crime cometido por Jamarion Lawhorn, um garoto de apenas 12 anos. Em um parque na pacata cidade de Kentwood, Michigan, Jamarion atacou com brutalidade Conor Verkerk, de 9 anos, esfaqueando-o até a morte em um ato que parecia, à primeira vista, sem motivo. O caso tornou-se não apenas um marco pelos debates que levantou sobre saúde mental, mas também pela transformação de Jamarion dentro do sistema prisional, onde seu nome passou a carregar peso como um criminoso temido. Jamarion Lawhorn cresceu em um ambiente marcado por abusos físicos e psicológicos. Relatórios indicaram que ele era frequentemente espancado pelos pais e vivia em condições deploráveis, cercado por negligência e violência. Esse ciclo de abuso desenfreado moldou um garoto que, aos 12 anos, já se sentia sem esperanças e consumido pela dor. No dia do crime, Jamarion levou uma faca ao parque com um propósito sinistro: acabar com sua própria vida. No entanto, em um momento de confusão e desespero, ele voltou sua raiva para Conor Verkerk, um garoto que brincava despreocupado no parquinho. Após o ataque, Jamarion não fugiu. Ele caminhou até uma casa próxima, usou o telefone para ligar para a polícia e confessou: "Eu fiz algo ruim. Por favor, me prendam." O julgamento de Jamarion foi um dos mais complexos e emocionalmente carregados da época. Apesar de sua pouca idade, ele foi julgado como adulto, uma decisão que gerou controvérsias. Durante o processo, seu histórico de abusos veio à tona, trazendo à luz o quanto sua infância foi marcada por sofrimento. Ele foi condenado por assassinato em segundo grau e enviado para um centro de detenção juvenil. A promessa era que ele seria transferido para uma prisão de adultos ao completar 21 anos, caso não demonstrasse progresso em sua reabilitação. Dentro do sistema prisional, Jamarion rapidamente ganhou uma reputação assustadora. Ao contrário de outros jovens que buscavam redenção, ele se tornou um exemplo de como o ambiente de uma prisão pode moldar ainda mais um indivíduo para a violência. De acordo com relatos de funcionários e internos, Jamarion demonstrava um comportamento agressivo, intimidando outros detentos e se envolvendo em brigas constantes. Seu histórico de infância o tornou vulnerável, mas ele rapidamente usou a violência como uma forma de defesa e, eventualmente, de controle. Sua transição para a prisão de adultos aos 21 anos apenas solidificou sua imagem como um criminoso perigoso. Lá, ele encontrou um ambiente ainda mais hostil, onde rapidamente aprendeu a sobreviver. Relatos indicam que ele se aliou a grupos dentro da prisão e usou sua história trágica como uma forma de ganhar respeito e até medo. Hoje, o nome Jamarion Lawhorn carrega um peso significativo dentro dos muros da prisão. Para os outros detentos, ele não é apenas um homem que cometeu um crime horrendo na infância, mas alguém que consolidou sua posição como um indivíduo a ser temido. O caso de Jamarion Lawhorn levanta questões profundas sobre justiça, saúde mental e o impacto do sistema prisional na vida de jovens infratores. A transição de uma criança abusada para um criminoso temido ilustra como os ambientes moldam comportamentos e reforçam ciclos de violência. Seus atos hediondos no parque de Kentwood deixaram uma marca permanente na comunidade. A perda de Conor Verkerk não é apenas uma tragédia pessoal para sua família,
mas também um lembrete arrepiante de como traumas não tratados podem levar a resultados devastadores. Enquanto Jamarion cumpre sua sentença, ele se tornou uma figura de controvérsia, um símbolo de falhas sistêmicas e do impacto da negligência infantil. E agora o caso mais chocante desta lista: Nehemia Griego. Em 19 de janeiro de 2013, a pacata comunidade de South Valley, no Novo México, foi abalada por um dos crimes mais brutais de sua história. Nehemia Griego, de apenas 15 anos, tirou a vida de seus pais e 3 irmãos em um ato que desafiou a compreensão. Este caso se tornou um marco nos anais da história criminal americana, não apenas pela atrocidade do crime, mas pelas questões psicológicas e legais que ele levantou. Nehemia era o quarto dos 5 filhos de Greg e Sarah Griego. Greg, um pastor e ex-fuzileiro naval, era conhecido por sua dedicação à comunidade e à sua fé. Sarah era descrita como uma mãe carinhosa e devota, sempre preocupada com o bem-estar de seus filhos. Para os vizinhos e amigos, a família Griego parecia exemplar. Mas dentro das paredes de sua casa, a realidade era bem mais complexa. Na madrugada do crime, Nehemia utilizou um rifle semiautomático para matar a mãe, Sarah, enquanto ela dormia. Logo depois, tirou a vida de seus irmãos mais novos, Zefaniah, de 9 anos, Jael, de 5 anos, e Angelina, de apenas 2 anos. Finalmente esperou o retorno de seu pai, Greg, e o matou com a mesma arma. Após o massacre, Nehemia passou horas na casa com os corpos das vítimas, antes de dirigir até a igreja local e confessar os crimes a líderes religiosos. Descrito como um adolescente reservado e introvertido, Nehemia tinha um comportamento que, em retrospecto, preocupava aqueles ao seu redor. Ele era fascinado por armas de fogo e, segundo relatos, passava longas horas jogando videogames violentos. Amigos e parentes disseram que ele também demonstrava sinais de isolamento social e problemas emocionais. Durante as investigações, Nehemia revelou que planejava expandir o massacre, atacando uma escola próxima e depois enfrentando a polícia em um confronto final. Ele alegou que estava insatisfeito com as regras impostas por seus pais e que queria se livrar do que considerava um ambiente opressor. Quando os policiais chegaram à casa da família Griego, a cena era desoladora. Os corpos de Sarah e dos 3 filhos menores estavam em um quarto, enquanto Greg foi encontrado no corredor. A arma do crime, um rifle AR-15, estava ao lado de Nehemia quando ele se entregou. O adolescente confessou os assassinatos sem hesitar, descrevendo cada passo com detalhes assustadores. Apesar de sua confissão, o caso rapidamente se complicou devido às alegações de que ele sofria de problemas mentais. O julgamento de Nehemia Griego foi um dos mais polêmicos da história recente do Novo México. Inicialmente, ele se declarou inocente por motivos de insanidade, com seus advogados alegando que ele sofria de transtornos mentais graves, incluindo esquizofrenia. No entanto, uma avaliação psiquiátrica determinou que ele era competente para ser julgado. Devido à sua idade na época do crime, o caso começou na vara de menores. Nehemia foi sentenciado a 30 anos de prisão, mas com possibilidade de liberdade condicional ao completar 21 anos, caso demonstrasse progresso na reabilitação. Essa decisão causou revolta na comunidade, que acreditava que a sentença era muito branda diante da gravidade dos crimes. Em 2016, o caso sofreu uma reviravolta. Um tribunal reavaliou a sentença de Nehemia e decidiu transferi-lo para o sistema de justiça de adultos. Ele foi condenado a passar o resto de sua vida na prisão, sem possibilidade de liberdade condicional, um resultado que trouxe algum alívio para os familiares das vítimas e para a comunidade de South Valley. O massacre dos Griego deixou uma marca permanente em South Valley. Greg e Sarah eram figuras queridas na região, e a perda de toda a família foi um golpe devastador para os amigos e vizinhos. A igreja que Greg frequentava realizou uma série de homenagens, mas o vazio deixado pela tragédia era palpável. O caso também trouxe à tona debates sobre saúde mental, acesso a armas de fogo e a responsabilidade de pais em monitorar sinais de alerta em seus filhos. Muitas pessoas questionaram como um adolescente conseguiu ter acesso a armas tão letais e por que não recebeu ajuda para seus problemas emocionais antes que fosse tarde demais. Hoje, Nehemia Griego reside nos confins do Centro Correcional do Condado de Lea, cumprindo pena pelos assassinatos brutais no South Valley. Atrás das grades, ele construiu uma reputação sombria para si mesmo. O nome Griego carrega peso dentro dos muros da prisão, e sua história é frequentemente usada como exemplo do potencial destrutivo
que pode residir até mesmo nos indivíduos mais jovens e desavisados. Os assassinatos no South Valley por Nehemiah Griego ficarão para sempre gravados nas páginas da história criminal americana. O outrora pacífico bairro de South Valley foi despedaçado pelos atos inimagináveis de violência que se desenrolaram dentro da casa dos Griego. As ondas de choque desse crime hediondo repercutiram em toda a comunidade unida, deixando um impacto duradouro na vida daqueles que conheceram a família. A perda de Greg e Sarah Griego, junto com seus 3 filhos inocentes, deixou um vazio que nunca será preenchido. Os procedimentos legais que se seguiram à prisão de Nehemiah foram marcados por intenso escrutínio e controvérsia. Desde sua alegação inicial de inocência por insanidade até a subsequente revogação de sua sentença como menor de idade, o caso gerou debates sobre justiça e as complexidades da mente humana. Os entes queridos da família Griego continuam a lidar com a imensa perda e a dor causada por esta tragédia. Suas vidas estão alteradas para sempre, e eles se esforçam para encontrar consolo e cura diante do inimaginável. O caso de Nehemiah Griego serve como um lembrete arrepiante da escuridão que pode residir até mesmo nos indivíduos mais desavisados. E se você gostou deste vídeo, confira a criança mais temida na prisão. Fique com Deus e nos vemos em breve.